Shalom, bom dia, bom dia. Estamos aqui no Devocional, capítulo 20 do livro de Ezequiel. Glória a Deus pela sua vida, pela sua família. Estamos juntas, vamos glorificar o nome do Senhor e agradecer. Eu quero te convidar para a gente dar aquele bom dia especial ao nosso amigo Espírito Santo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Bom dia, Espírito Santo de Deus. Bom dia, querido amigo, amado de nossas almas, Rei dos Reis, Príncipe da Paz, Leão da tribo de Judá. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o dono dos nossos dias. Obrigada, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor e teu favor. Obrigada, Deus, pela nossa família. Obrigada, Deus, por nos amar tanto. Obrigada, Deus, por nos proteger, Pai. Te pedimos, Senhor, que a tua palavra entre no nosso coração, que faça, Senhor, uma mudança, uma transformação, que não sejamos mais as mesmas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos aqui, capítulo 20 do livro de Ezequiel, sobre a Israel rebelde. Tá de manhã, mas como eu fechei a nova janela e ela é muito escura, né? Então, eu tive que acender a luz e tá dando sombra aqui. Mas vamos lá. Israel rebelde. No 10º dia do 5º mês do 7º ano do exílio, alguns dos líderes de Israel vieram consultar o Senhor e se sentaram diante de mim. Então me veio esta palavra do Senhor: Filho do homem, fale com os líderes de Israel e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, vocês vieram consultar-me. Juro pela minha vida que não deixarei que vocês me consultem, palavra do soberano Senhor. Você os julgará? Você os julgará, filho do homem? Então confronte-os com as práticas repugnantes dos seus antepassados e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor. No dia em que escolhi Israel, jurei com mão erguida aos descendentes da família de Jacó e me revelei a eles no Egito. Com mão erguida eu lhes disse: eu sou o Senhor, o seu Deus. E naquele dia jurei eles que os tiraria do Egito e os levaria para uma terra de leite e mel com fartura, a mais linda de todas as terras. E eu lhes disse: desfaçam-se todos vocês das imagens repugnantes em que vocês puseram os seus olhos e não contaminem com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Mas eles se rebelaram contra mim e não quiseram ouvir-me, não se desfizeram das imagens repugnantes em qual haviam posto os seus olhos, nem abandonaram os seus ídolos do Egito. E por isso eu disse que derramaria minha ira sobre eles e que lançaria minha indignação contra eles no Egito. Mas por amor do meu nome, eu agi evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações entre as quais eles estavam e à vista de quem eu tinha me revelado aos israelitas, para tirá-los do Egito. E por isso eu os tirei do Egito e os trouxe para o deserto. Eu lhes dei os meus decretos e lhes tornei conhecidas as minhas leis, pois aquele que lhes obedecer por elas viverá. E também lhes dei o meu sábado como um sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz deles um povo santo. Contudo, os israelitas se rebelaram contra mim no deserto. Não agiram segundo... Tá aqui, ó. Não agiram segundo os meus decretos, mas profanaram os meus sábados e rejeitaram as minhas leis, sendo que aquele que lhes obedecer por elas viverá. E por isso eu disse que derramaria a minha ira sobre eles e o destruiria no deserto. Mas por amor do meu nome eu agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais eu os havia tirado do Egito. E com mão erguida também jurei a eles que não os levaria para a terra que eu lhes dei, terra onde há leite e mel com fartura, a mais linda de todas as terras. Versículo 16. Porque... eu não estou conseguindo ler daqui. Porque eles rejeitaram as minhas leis, não agiram segundo os meus decretos e profanaram os meus sábados, pois os seus corações estavam voltados para os seus ídolos. Olhei, porém, para eles com piedade e não os destruí, não os exterminei no deserto. Eu disse aos filhos deles no deserto: não sigam as normas de seus pais, nem obedeçam às leis deles, nem se contaminem com seus ídolos.
Eu sou o Senhor, o seu Deus. Ajam conforme os meus decretos e o seu Deus. Ajam conforme os meus decretos e tenham o cuidado de obedecer às minhas leis. Santifiquem os meus sábados para que eles sejam um sinal entre nós. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Mas os filhos se rebelaram contra mim, não agiram de acordo com os meus decretos, não tiveram cuidado de obedecer às minhas leis, sendo que aqueles que lhes obedecer viverá por eles, e eles profanaram os meus sábados. E por isso eu disse que derramaria a minha ira sobre eles e lançaria o meu furor contra eles no deserto. Mas contive o meu braço e por amor do meu nome agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais eu os havia tirado do Egito. E com mão erguida também jurei eles no deserto que os espalharia entre as nações e os dispersaria por outras terras, porque não obedeceram às minhas leis, mas rejeitaram os meus decretos e profanaram os meus sábados. E os seus olhos cobiçaram os ídolos de seus pais. Também os abandonei e decretos que não eram bons e as leis pelas quais não conseguiram viver. Deixei que se contaminasse por meio das suas ofertas, isto é, pelo sacrifício de cada filho mais velho, para que eu os enchesse de pavor e para que eles soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, filho do homem, fale à nação de Israel e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, nisto seus antepassados também blasfemaram contra mim, e ao me abandonarem. E quando eu os trouxe para a terra que havia jurado dar-lhe, bastava que vissem um monte alto ou uma árvore frondosa. E ali ofereciam os seus sacrifícios, faziam ofertas que provocaram a minha ira, e apresentavam seu incenso aromático e derramavam suas ofertas de bebidas. E perguntei-lhes então: que altar é este no monte para onde vocês vão? Esse altar é chamado Bama, até o dia de hoje. Deixa eu ver o que é o Bama. Bama significa altar no monte ou altar idólatra. Bom, aqui, Deus está falando com Ezequiel porque os sacerdotes, as autoridades procuraram Ezequiel, nós precisamos da sua ajuda, consulte o Senhor para nós, peça para o Senhor nos ajudar. E aí, antes mesmo, Deus foi falar com Ezequiel: bom, fale com eles então. Como assim agora eles querem minha ajuda? Eles tiveram a oportunidade deles, tiveram a chance deles, eles viram o que os pais deles fizeram e faziam idolatria e adoravam imagens, e iam para monte sacrificar e faziam tantas coisas. Eles tiveram a oportunidade de fazer uma mudança, mas eles preferiram seguir o que os antepassados deles faziam em vez de me adorar. Então Deus está falando exatamente por que eles estão passando pela situação que eles estão passando, que plantou, colheu. Porque ele deu a oportunidade, quando ele falou ali com Moisés, os mandamentos, as leis, de que a gente seguisse isso. Então a decisão é minha e sua, se a gente vai fazer ou não, se a gente vai obedecer a Deus ou não. Porque se a gente obedecer, glória a Deus, tem muitas bênçãos. Você vem lá em Êxodo 28, você tem a escolha da vida e da morte, da bênção e da maldição. Então, se a gente vai seguir ao Senhor, a gente tem muita coisa ali que a gente vai ganhar, porque com o Senhor a gente tem cura, libertação, tem prosperidade em todas as áreas. Mas se a gente não seguir, também tem consequências, e a gente escolhe a morte, escolhe a maldição e tem consequências disso. Então Deus está deixando muito bem claro para Ezequiel porque ele não vai querer falar com esses sacerdotes, com esses idólatras, com essas autoridades, porque nunca seguiram ele, nunca quiseram saber dele. Então agora ele está falando justamente, dizendo o porquê. A gente vai seguir aqui no versículo 30, porque agora fala sobre julgamento e restauração. Versículo 30. Portanto, diga à nação de Israel: assim diz o soberano Senhor, vocês não estão se contaminando com seus antepassados se contaminaram? E não estão cobiçando as suas imagens repugnantes? Você vê que uma coisa que Deus odeia é a idolatria, Ele chama isso de traição. Tipo, eu cuidei de você, eu limpei você, eu curei você e você vai atrás de outro. É uma prostituição, uma traição. Ele chama de adultério. E ele tem total repugnância por isso. Então, toda vez que eu e você, em vez de agradecermos a Deus, agradecemos a terceiros, você está tirando a honra a Deus, você está tirando a glória de Deus, você está tirando a prioridade que é Deus. E ele tem total horror com isso, ele não divide a glória dele com ninguém.
E aqui ele está falando, né? Vocês não estão fazendo o que seus antepassados fizeram? Vocês não estão adorando como eles, aquelas imagens repugnantes? Quando vocês apresentam as suas ofertas, o sacrifício de seus filhos no fogo, continuam a contaminar-se com todos os seus ídolos até o dia de hoje. E eu deveria deixar que me consultem, ó nação de Israel? Eu juro pela minha vida, se ele estiver falando isso é mais uma vez, né? Ele está falando. Eu juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não permitirei que vocês me consultem. Vocês dizem, queremos ser como as nações, como os povos do mundo que servem a madeira e a pedra. Mas o que vocês têm em mente jamais acontecerá. Eu juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que dominarei sobre vocês com a mão poderosa e braço forte, e com ira que já transbordou. Trarei vocês dentre as nações e os ajuntarei dentre as terras para onde vocês foram espalhados, com mão poderosa e braço forte, e com ira que já transbordou. Trarei vocês para o deserto das nações e ali, face a face, os julgarei. E assim como julguei os seus antepassados no deserto do Egito, também os julgarei. Palavra do soberano Senhor. Contarei vocês enquanto estiverem passando debaixo da minha vara e os trarei para o vínculo da aliança. Eu os separarei daqueles que se revoltam e se rebelam contra mim. Embora eu os tire da terra onde habitam, eles não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Versículo 39. Quanto a vocês, ó nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, vão prestar culto a seus ídolos, cada um de vocês, mas depois disso certamente me ouvirão e não profanarão mais o meu santo nome com as suas ofertas e com seus ídolos, pois no meu santo monte, no alto monte de Israel, palavra do soberano Senhor. Na sua terra toda a nação de Israel me prestará culto, e ali eu os aceitarei, e ali exigirei as suas ofertas e as suas melhores dádivas, junto com todas as suas dádivas sagradas. Eu os aceitarei como incenso aromático, quando eu os tirar dentre as nações e os ajuntar dentre as terras pelas quais vocês foram espalhados. E me mostrarei santo no meio de vocês, à vista das nações. Vocês saberão que eu sou o Senhor, e quando eu os trouxer para a terra de Israel, a terra de mão erguida, jurei dar aos seus antepassados. Ali vocês se lembrarão da conduta que tiveram e de todas as ações pelas quais vocês se contaminaram. E terão nojo de si mesmo por causa de todo o mal que fizeram. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu tratar com vocês por amor do meu nome, e não de acordo com os seus caminhos maus e suas práticas perversas, ó nação de Israel. Palavra do soberano Senhor. E agora a profecia contra o sul. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, vire o rosto para o sul, pregue contra o sul e profetize contra a floresta da terra de Neguebe. Diga à floresta do Neguebe, ouça a palavra do Senhor. E assim diz o soberano Senhor. Estou a ponto de incendiá-la, consumindo assim todas as suas árvores, tanto as verdes quanto as secas. A chama abrasadora não será apagada, e todos os rostos do Neguebe até ao norte serão ressecados por ela. Todos verão que eu sou o Senhor, e a acendi não será apagada. Então eu disse, soberano Senhor, estão dizendo que a meu respeito, acaso ele não está apenas contando parábolas? Então, a gente viu esse capítulo 20, foi bem denso, né? Deus falando sobre a Israel, né, rebelde, por que tem isso? E também falou sobre o julgamento e a restauração, e também a profecia contra o sul. Que o Espírito Santo possa trazer revelação, possa falar mais ao seu coração em nome de Jesus.